não tem vacina porque é uma política de governo. O governo não quis assim. Ele não quis assim. Então, você fechou suas portas porque o governo não quis assim, cara. E não foi o prefeito, coitado, teve que correr na última ponta aqui, montar uma série de mecanismos paralelos para tentar salvar o máximo de vidas possível. Não consegue, gente. O sistema de saúde está afogado. Não é defesa de prefeito, nem defesa de governador, não. A pessoa entender que essa atitude, essa decisão tomada lá em cima, ela tem reflexos aqui embaixo. Essa é a coluna Leda Pinho, e eu hoje vou conversar com uma pessoa especialíssima, o Luciano Beregeano, que tem muito a nos contar, muito a nos dizer em diversos assuntos que poderão ser abordados. Eu gostaria antes, porém, de convidar você para se inscrever no canal Coluna Leda Pinho e deixar o seu like, ok? Luciano, muito prazer em estar com você. Afinal, passaram-se muitos anos sem que a gente pudesse bater um papo, trocar informações. E eu, curiosíssima, gostaria de saber quando você deixou Araguari, sua terra, para se instalar em Brasília. Oi, Leda, olá, audiência da Leda Pinho, que é maravilhosa, que é grande, a Leda sempre fazendo história em Araguari, Leda Pinho sempre uma pioneira, sempre uma transgressora no bom sentido, essa mulher que nos inspira, essa mulher que sempre traz coisas novas para a gente, uma mulher muito à frente do seu tempo. Leda, o prazer é todo meu, pela nossa amizade, pelo tempo que nós temos juntos, de construção juntos, né, ao longo de nossas estradas, nossas histórias, e realmente é uma grande honra estar aqui com você. E vou reforçar a sua orientação inicial. Vamos lá, gente. Senta o dedo sem medo aí embaixo, no like nessa publicação. Aciona o sininho, se inscreve no canal, porque o Coluna Leda Pinho é primeiríssima qualidade, informação de primeiríssimo nível, tá certo? Leda, eu saí de Araguari em 2003, né, Ledinha? A gente, naquela época, trabalhávamos o Araguari em Revista. Nós tínhamos já a Luizinho, tinha você, tinha todo o pessoal nosso ali, juntos, trabalhando unidos naquele projeto. O projeto já estava se encerrando à época, e eu fui, então, para Caldas Novas, onde eu passei 10 anos, né? Onde eu me tornei secretário municipal, também fui repórter, jornalista. Mergulhou na política. Hã? Em Caldas Novas, você definitivamente mergulhou na política. Totalmente. Não adianta, é veia, né? Tá na veia, a gente não consegue. O DNA é terrível. Ele, quando determina ali, você chega mesmo e tem que assumir, pronto, e vamos embora. Não tem jeito, né? Vamos embora. E lá fiquei 10 anos, querida, 10 anos. Saí de lá por conta de um câncer, né? Que eu fui diagnosticado. Vim me tratar em Brasília. Cheguei aqui em 2010. E aqui estou, também enfronhado na política, mas agora numa política mais militante, numa política mais objetiva, mais direta, comunicação sindical, comunicação popular. Estou aqui trabalhando justamente as causas dos trabalhadores, do serviço público também, enfim, continuando nossa história que nós começamos a construir aí, e a gente vai tocando vida adentro, né? Vida fora e vida dentro. A sua ousadia sempre foi característica forte. Você nunca se deixou ficar em um lugar que não tivesse te completando dentro dessa sua veia profissional fortíssima. Sempre política. E falando nela, vamos transitar um pouquinho pelo que está acontecendo hoje no nosso país. Como é que o Luciano Beregeano vê a condição do povo brasileiro nesse momento de pandemia e de politizarem a pandemia? Me permita, antes de entrar nesse assunto espinhoso, porque essa análise conjuntural é uma análise que traz dor quando você olha o país no momento que está, e eu vou complementar a sua fala quando você cita essa característica de inovação e de transgressão também, de ousadia. Eu falo que eu tive duas lindas e excelentes professoras, né? Leda Pinho e Leila Mar Costa. Então, assim, são as minhas mestras, né? Mulheres em que eu me inspirei e aprendi a não ficar muito tempo quieto no mesmo canto, porque tem que movimentar
tem que sacudir a poeira. Pois bem, Leda, a conjuntura nacional, ela, nesse momento, é uma conjuntura muito perigosa, é uma conjuntura que nós temos os trabalhadores, né, principalmente da iniciativa privada, atacados vilmente, né, atacados penosamente em seus direitos, em sua dignidade, em sua qualidade de vida, desde o golpe em 2015, 2016, quando Dilma é retirada do poder por aquela encenação da Câmara com o Judiciário, com a imprensa comercial, toda essa movimentação que foi feita de um golpe de Estado, um golpe jurídico institucional, jurídico parlamentar, diga-se de passagem. Exatamente. Né? E você tem naquele momento ali uma escalada de ataques ao trabalhador que simplesmente culminam, que simplesmente chegam, desembocam nesse momento onde nós estamos, onde a miséria graça, né, onde a miséria cresce, onde a dignidade não existe, e nós temos uma conjuntura de convulsão. A nossa conjuntura política hoje, econômica, ela é de convulsão. Né? Você tem um presidente genocida e negacionista, completamente negacionista, cercado por um conjunto de interesses econômicos. Nós não podemos, de forma alguma, fazer essa análise baseada no espectro apenas ideológico da questão, mas sim dentro do viés, de um recorte econômico impressionante, que nós temos que estar sempre atentos a ele, porque desde o afastamento de Dilma Rousseff até hoje, o que você tem? Você tem um aumento da presença dos interesses, né, dos financistas, do mercado financeiro, das grandes corporações, sobre as fatias de mercado detidas pelo serviço público. Então, já começa por aí. Você primeiro teve a redução de direitos dos trabalhadores, você teve a redução de direitos da Previdência, e agora uma ameaça de reforma administrativa que, na última ponta, atinge quem, na verdade? O pobre ou o cidadão que necessita de escola pública, de segurança pública e de saúde pública, principalmente. Essa reforma que está proposta... Na visão desse governo, extingue-se isso tudo. Sim, é complicadíssimo isso, porque o que esse governo faz, ele acentua esse interesse do Estado econômico, né, sobre o Estado de Direito, sobre os direitos do cidadão. Você tem hoje aí condições que são impensáveis, com a volta da miséria. Aqui em Brasília mesmo, você tem um cenário depressivo de moradores de rua, aumentou exponencialmente o número de pessoas que foram expropriadas até da sua dignidade, da sua capacidade de manutenção do mínimo básico, que é o alimento e o teto, tá? E essas pessoas vieram para a rua. Aqui onde eu moro mesmo, em Águas Claras, você percebe um aumento absurdo. É assustador, né? Assustador. Eu já começava a falar a respeito disso quando da aprovação da reforma trabalhista, Leda, e eu comecei a ver muita gente jovem nos semáforos vendendo chicletes, vendendo pano de prato, muita gente que você percebia que era recém-egressa, tinha acabado de sair do mercado de trabalho formal. Ou seja, fruto da reforma. Nessa conjuntura toda vem a pandemia, e aí, como diz o Gil do Vigor, lasca tudo. A pandemia veio agravar. Devasta, né? Foi uma devastação, assim, absoluta. E uma situação que foi agravada por uma necropolítica adotada pelo governo. Ou seja, o governo adotou a política de que quanto mais cidadãos morrerem, menor vai ser a pressão sobre os aparelhos estatais, sobre justamente a Previdência, sobre justamente a saúde pública, e com isso vai desafogar. É um princípio econômico. A necropolítica, ela tem uma lógica econômica, e o governo adotou. Tanto é que a própria CPI da Covid está fazendo agora uma ilação, está fazendo agora uma colocação de que dá para identificar que o governo Bolsonaro, sim, planejou 1.400.000 mortes na pandemia. Então, é algo que nos assusta. Mas nós temos aí
o último sábado 29, que foi um momento, né, um primeiro passo. Foi o levante do povo, né, o acordar, talvez. Um levante do povo, onde você viu, acho que em 20 anos é a primeira vez que nós podemos ver um movimento que uniu as esquerdas. Em 20 anos é a primeira vez que nós temos... A esquerda unida, realmente. De fato. Então, assim, bandeiras, não só bandeiras, mas também pautas e diversas pautas e diversos matizes ideológicos você tem nessa esquerda aí, desde a mais radical até as franjas mais suaves, você tem todos esses aspectos, todo esse espectro dentro dos movimentos do 29. Então, ou seja, é um momento ainda para nós observarmos bem os desdobramentos, né, entendermos aonde que vai chegar, mas temos que estar atentos e mobilizados, Ledinha, isso aí é fundamental. Nós temos que nos mobilizar, até porque é importante que nós tenhamos, assim, algumas considerações, como, por exemplo, vamos tomar Araguari como um exemplo, é bom colocar o exemplo local para a gente entender como é que... O Ninho. Eu gosto muito dessas construções do chamado desenho. Vamos desenhar para a pessoa entender, né? É preciso. Por exemplo, há que se desenhar, com certeza. Há que se desenhar e há que se pintar para que, pelo menos, você consiga entender um pouco, né? Não é? Em Araguari, uma elite... que nós conhecemos. Essa elite, que ela se julga uma elite capitalista. E, na verdade, ela nunca foi capitalista, porque ela é periférica. Ela é da periferia do capitalismo. Nós não temos aí nenhuma família, nenhum mega empresário que possa ser considerado cerne do capitalismo, a corporação capitalista. Não. Temos, sim, um bando de periféricos, né? Todos nós somos periféricos. Que se sentem nessa posição de capitalismo. E não admitem essa questão de trabalhar, de que estão cumprindo uma função que é justamente a de trabalhar para manter o sistema que quer mantê-lo sendo explorado. Então, ou seja, ele sendo explorado, mas sem essa visão da exploração, perpetua um sistema que penaliza o mais pobre, penaliza o trabalhador da outra ponta da cadeia, lá embaixo, né? Que é o que mais sofre. Por exemplo, na pandemia, as cidades foram obrigadas a promover lockdown. Quem foi o mais prejudicado? O empresário fechou o estabelecimento. Não, querido, quem foi o mais prejudicado foi o trabalhador lá de baixo. O cara do balcão, o cara da faxina. Esse é o que foi prejudicado. Porque ele ficou sem trabalhar, passou fome. Quando ele voltou a trabalhar, ele morreu. Ele morreu. Muito bem colocado, Luciano. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação de terror. É o medo, é o signo do medo, da insegurança e do desgoverno absoluto e inimaginável, porque nenhum de nós esperava assistir a um espetáculo tão horroroso como nós estamos assistindo agora. Um governo negacionista que, por decisão deles, né, porque tem até uma assessoria paralela, né, para tratar da pandemia com o senhor presidente, né, umas atitudes todas direcionadas por um tal gabinete do ódio, que foi o que implantaram antes mesmo do golpe da Dilma, já fez parte desse esquema sórdido, né, que gerou isso tudo que nós estamos vendo ali. Como é que você classifica, Luciano, o cidadão que ainda se nega a reconhecer isso? Eu costumo dizer, Lidinha, que esse cidadão, na verdade, ele não se nega. Não, ele é alinhado a esse pensamento, ponto. É a mesma linha de caráter. Exatamente. É uma linha de caráter. Ele segue isso. Isso é o que ele acredita. Ele também se vê como um ser especial, acima do bem e do mal, acima da maioria de todos os entes sociais. Ele se vê dessa forma. Então, nós não temos que ter muita complacência com ele, não.
Nós não temos que ter muito diálogo com ele, não. Porque inclusive, é impossível dialogar. Impossível eu dialogar. diria. Impossível dialogar. É impossível. E você colocou certíssimo. Porque esse cidadão, ele sustenta uma necropolítica que incentiva a morte. Exatamente. Qual que é o caráter por trás desse pensamento? É um caráter mórbido, dualista, mau, né? Uma pessoa má, uma índole muito ruim, e infelizmente é o que está posto, Então, isso está sendo desmascarado. Entendeu? Aquela questão de que somos todos bonitinhos, somos todos legais, a gente é legalzão, mentira. Nossos matizes não são bonitos, nossos matizes, as nossas identidades sociais não são legais, elas não são bonitas, elas mostram um caráter muito, muito ruim, muito mau. E isso é o que tem ficado evidenciado, Leda. E assim, eu costumo dizer que a gente torce para que a situação se reverta, que haja consciência, né? Pelo menos dessas pessoas entenderem que se o comércio dela está fechado, não é porque o prefeito quis ou o governador determinou, não, é porque não tem vacina. É porque não tem vacina. E tá propositalmente, não tem vacina de uma forma propositada. Sim. Entendeu? Não tem vacina porque é uma política de governo. O governo não quis assim. Ele não quis assim. Então, você fechou suas portas porque o governo não quis assim, cara. E não foi o prefeito, coitado, teve que correr na última ponta aqui, montar uma série de mecanismos paralelos para tentar salvar o máximo de vidas possível. Não consegue, gente. O sistema de saúde está afogado. Não é defesa de prefeito, nem defesa de governador, não. A pessoa entender que essa atitude, essa decisão tomada lá em cima, ela tem reflexos aqui embaixo. Ela tem reflexos muito graves. Perversos, né? Exatamente. É a cascata, né? É a cascata. Então, basicamente, o entendimento que eu tenho é esse. Luciano, você que é sempre muito atento a essas questões políticas, e esse momento que nós estamos vivendo é alguma coisa assim inexplicável, como é que você está vendo o andamento da CPI? Eu fico estarrecido, né? O que a gente vê, por exemplo, acontecer aqui em Brasília, né, na própria CPI, é que existe um temor no Congresso, entendeu? Que essa CPI, na verdade, ela venha conseguir sangrar o governo, ela sangre o governo, mas que, ao final, ela não surta um efeito como se espera, que seria o mínimo de responsabilização das pessoas. Prova disso foi que o Van Garten entrou lá depois da CPI e não saiu de lá preso. Mentiu descaradamente. Que foi uma surpresa para a gente. Assim, que era o que esperávamos, né? Oi? Era o que esperávamos. De acordo com todas as mentiras ali colocadas, que ele saísse dali preso. Não, e aí você vai percebendo, Leda, a fragilidade dos institutos normativos que nós temos em relação à autoridade, tá? De um grupo ou de uma vertente de poder. Então, nós temos essa fragilidade, e isso nos assusta muito, Em todo caso, é uma CPI que está servindo muito para elucidar algumas questões que foram postas desde o início, que agora estão sendo descobertas, agora estão sendo colocadas, e que nós temos, assim, o dever, nós, enquanto imprensa, principalmente, de darmos a maior visibilidade possível a isso, né? E quando se fala também em atuação de imprensa, é algo que me assusta, né? Às vezes me deixa, assim, meio deprimido de ver os rumos que a imprensa tomou e aonde nós chegamos, né, atualmente. Nós estamos hoje com uma imprensa dividida, né? É uma imprensa que hoje nós temos, ela é dividida, ela se dividiu sim, foi bom, sua colocação foi boa, sua colocação foi pertinente, porque ela está dividida entre alguns aspectos e alguns espectros, na verdade. Exato. Um desses espectros é justamente a imprensa que faz imprensa sem consciência.
É. Essa aí é que faz a imprensa que faz a imprensa para servir a uma ideologia, para servir a um propósito econômico. Você viu no fim de semana aí os movimentos no sábado, no domingo as capas de jornal praticamente trouxeram receitas de bolo, né, da grande imprensa. Ou seja, o mundo é lindo, tudo é belo e nós temos que invisibilizar. Mas, né, um movimento oposto internacional, você teve aí no mundo inteiro os jornais publicando e mostrando o desgaste do governo, mostrando, sim, essa reação do povo. E a nossa imprensa ela tem um caráter de omissão que acabou colocando ela justamente no suporte, né, do golpe contra a Dilma e na eleição do Bolsonaro, passando pelo lavajatismo, que foi uma época nojenta. Nojenta, absurda. É uma história, é um período da nossa história que é nojento, que é inaceitável, que foi colocado ali. Lawfare nunca pode ser admitido. Isso é algo assim, usar o Estado, usar o aparato do Estado para perseguir um cidadão, tá? Não vamos discutir se Lula é inocente ou culpado. Não, mas a questão é, o Estado foi utilizado em sua máxima organização, tá? Que é um poder da República, o judiciário, para influenciar no resultado de uma eleição. Meu Deus. A que ponto A única não? intenção, e clara, na questão Lava Jato e Lula e Moro, foi tirar o Lula do caminho para que ele não impedisse a eleição do Bolsonaro, que está aí. Isso foi muito claro. Eu acho que é uma questão que só um imbecil não percebe, né? Não consegue ver com clareza que, no final das contas, o bandido era o Moro, não é? Era o herói. O bandido era o herói. Não é? O bandido era o herói. Isso Exatamente. É muito claro, é muito transparente até. Né? E eu coloco um ponto a mais aí nessa questão que você levantou, Leda. O interesse econômico. As fatias do Estado que interessam para a iniciativa privada. Entendeu? Que é pegar, justamente, morder onde? Na Eletrobras, morder onde? Nos Correios, morder onde? Na Petrobras, no pré-sal, entendeu? Morder, e está sendo mordido. Você pode ver que as reformas que Temer começou eram colocadas como a solução para os problemas do desemprego, da fome e da miséria. Resultado, elas só agravaram o problema social brasileiro, o problema econômico brasileiro. Em contrapartida, as elites ficaram mais ricas, né? Nós produzimos mais bilionários, o mundo ficou mais rico, o mundo, entre aspas, né? O mundinho ficou mais rico, porque nós somos cada vez mais pobres e cada vez mais jogados na miséria. E é uma situação que tem incomodado muito, pelo menos a quem se preocupa com a questão da justiça social, né? O crescimento da pobreza, da miséria, da fome, é alguma coisa que não só nos assusta, assusta o mundo. Você concorda comigo? O mundo está de olho nessa questão social do Brasil. Quando você chega ao ponto das maiores expressões capitalistas do mundo, nos Estados Unidos, alertarem que é hora de tirar o pé, que é preciso o capitalismo comer menos, que é preciso o capitalismo explorar menos, é porque realmente existe uma situação já cuja tensão na corda já está ultrapassando o limite. Você veja bem, um jovem hoje, de 16 anos, 17, né, que se ele quiser se aposentar no futuro, ele tem que começar a trabalhar com essa idade, 16 anos, e ele não pode passar ao longo da vida produtiva dele nenhum período maior que 3 meses de desemprego ou sem contribuir com a Previdência. Isso para ele aposentar com o mínimo. Exato. Então, você pensa bem, que velhice que nós vamos ter daqui 40 anos, 50, 60 anos. Que velhice nós vamos ter? Eu, por exemplo, Leda, não aposento. Eu não consigo aposentar. O meu tempo de contribuição com os meus cálculos, eu não consigo aposentar. E aí você tem outras agravantes, que, por exemplo, eu estou empregado, eu tenho emprego, tenho uma formação, e quem não tem a qualificação? E quem não tem a formação? Que é uma grande parte, né? Enorme. São 15 milhões de desempregados. 15 milhões.
Ou como a Globo diz, né, nós temos uma grande parcela de empreendedores, né? A menina que vende o bombom no metrô, ela é empreendedora. Ou seja, a romantização do sofrimento, a romantização Da da agonia, miséria. da miséria, porque a pessoa está ali vendendo, tá? É para se manter viva, para se manter viva. Pensa bem. E sem E a gente... expectativa de futuro nenhum. Nenhum. Nenhuma Essa é a grande verdade. expectativa de eu estou aqui fazendo isso hoje, amanhã eu melhoro. Mas qualquer um que se sobressaia às duras penas em qualquer setor que consegue estudar, qualquer coisa assim, aí eles colocam aquilo como se fosse a realidade do país. Quando, na verdade, é uma pessoa entre milhões que consegue alguma coisa. Luciano. Grateful, né? A filosofia do mundo brilhante, você consegue. Tudo é algo cruel. Eu acho muito cruel isso. Tem uma outra questão que eu gostaria muito de ouvir você, que é a respeito do ministro Ricardo Salles. O que esse homem tem feito com o meio ambiente, é um ministro do meio ambiente que trabalha contra o meio ambiente e ainda com causas ilegais, né? É outro alerta que o mundo também já nos dá. Como é que se analisa a permanência desse senhor ainda como ministro do meio ambiente? O Salles, ele é uma figura emblemática, porque, na verdade, ele é um braço de uma questão que passa pelo agro, né? Exato. Passa pela ministra Maria Tereza, na verdade, que é a grande bancadora, a grande fiadora, a mulher que sustenta o Salles hoje no governo. É a ministra da Agricultura, é ela que está lá. E ela é um problema sério, entendeu? Porque ela já defendia muito tempo atrás a redução das barreiras protetivas, e o Salles veio somente para corporificar uma intenção de, sim, abrir para a exploração de forma avacalhada. A verdade é essa. O Salles avacalhou todo o nosso aparato de proteção ambiental, até mesmo as escolas de consciência ambiental que dependiam do governo foram desmobilizadas, elas são... se você vê como é que... em que pé que está a questão da fiscalização ambiental, você se apavora. Você se apavora. Porque começou com pequenas portarias administrativas, intra-órgão, né? Extinguia uma delegacia aqui, extinguia um órgãozinho ali, transferia uma delegacia daqui para lá, e quando se percebeu, quando se deu conta do que havia acontecido, o aparato de fiscalização ambiental já estava desmontado. Totalmente, né, Luciano? Denúncia. Já havia enfraquecido a capacidade de reação nos órgãos de fiscalização. E isso começou devagar. Concomitantemente, você tem a agricultura fazendo a mesma coisa, o Ministério fazendo a mesma coisa, desmontando a sua estrutura interna de fiscalização. Então, são duas frentes. Hoje, a gente observa mais o Salles, porque é que está mais evidente e mundialmente criticada. Mas nós temos aqui uma bancada do agronegócio dentro da Câmara, né, dos Deputados, que ela é perniciosa. Ela é perigosa. Ela é perigosa. Você ter um deputado que vota com essa bancada é ter um deputado que vota contra o povo, que vota contra a sua base. Que vota contra a sua base. Isso é complicadíssimo, porque você tem, por exemplo, um deputado que é eleito por uma base mais pobre, uma base mais humilde, uma base que depende diretamente, tá, desse Estado estar funcionando minimamente, e ele vai lá dentro e fortalece as estruturas de desestruturação do Estado. O que acontece no meio ambiente hoje, na agricultura, é isso, é a desestruturação do Estado. É o Estado mínimo na sua forma mais pura. E Estado mínimo, ou seja, a ausência do Estado, sempre vai prejudicar o outro lado, a outra ponta da questão, que no nosso caso é o meio ambiente, que nós estamos sendo agredidos violentamente e não temos, assim,
nós estamos perdendo a capacidade de reação, a capacidade, se nós interrompêssemos hoje, né, o ataque ao meio ambiente, nós levaríamos, no mínimo, 15 anos para repor, para recompor as estruturas. Alguma coisa. Alguma coisa, saca? Então, assim, é algo pavoroso. Então, você pode ver que não se tem um minuto de sossego, não se tem um minuto de descanso, né? O tempo todo é ataque, ataque, ataque. Mas vamos falar da pandemia. A gente tem visto, eu nem vou falar de Portugal, que já controlou a situação, já está aí voltando com a vida normal e tal. Vamos falar aqui do nosso país. E, na verdade, nós somos o segundo país em maior número de mortes se comparado aí à população, essa coisa toda. Hoje nós estamos abaixo da Índia só, não é isso? Pelo que eu tenho percebido. Isso. Luciano, como você vê uma saída que não seja lockdown absoluto? Difícil, porque nós não temos assim... Difícil ou inexistente? Porque eu não vejo outra forma. Ele é inexistente porque você não tem perspectiva alguma de vacinação em larga escala. Não tem. A própria condição mundial assusta, porque você tem hoje, da população mundial, 5% só vacinada, Leda. Então, assim, já começa por aí. Você tem uma ameaça que eles chamam de terceira onda, mas que, na verdade, não é nem a primeira que terminou ainda aqui no Brasil. Nem a primeira. Foram se atropelando. Exatamente. Com novas variantes, enfim. Foi chegando e a coisa está... E ainda tem agora a variante híbrida indiana e inglesa, né? Isso. Que está se manifestando, que é contagiosa pelo ar. Ou seja, uma agravante a mais. Então, você tem todos esses aspectos. Eu não estou vendo solução nenhuma que não seja um lockdown radical. Eu tenho a mesma opinião que você. Radical. E aí me preocupa, porque com o governo que nós temos hoje, nós não temos como manter o trabalhador vivo dentro de casa. R$150, minha filha, não faz ninguém sobreviver, não deixa ninguém sobreviver. É vergonhoso, não é? É vergonhoso. Então, nós não temos política para apoiar esse trabalhador e nem para apoiar o microempresário, o médio empresário, ou até mesmo a grande empresa. Nós não temos um governo que pense integradamente para resolver essa questão. Então, nós estamos chegando cada vez mais àquele ponto, àquela convergência em que algo muito, muito ruim vai acontecer. Muito dramático. Muito dramático. Eu olho, acho que o horizonte é dramático. Tenso. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver uma saída efetiva. Eu também não vejo. Radical de política, Leda. Radical, e que eu digo radical assim, em todos os sentidos. Não é só na titularidade do executivo, é com a composição do Congresso. O nosso Congresso hoje é um Congresso de direita, é um Congresso formado, em sua maioria, por empresários, por pecuaristas, né? E isso é grave para nós, isso é muito grave para nós, então tem que ser assim. A mudança tem que ser completa, a verdade é essa, tem que ser completa. Não é somente, vamos eleger o Lula que resolve, tá, pode resolver parte do problema, mas nós temos um Congresso que é complicado. Vamos eleger o Ciro que resolve. Não resolve. Tem o Congresso. Eu costumo dizer que o Congresso é a maior fonte das nossas mazelas. O Congresso é o nosso maior perigo. Tanto é que ele nos deu Bolsonaro, né? Nós temos um Congresso absolutamente deteriorado. Eu vejo como há muitos anos que a gente até comenta essas coisas, eu vejo no ex-presidente Lula a possibilidade do resgate social e de vários outros problemas que ele construiu a solução e eles desconstruíram agora. Sim, né? Sim, e aí, sim. Se a gente for nesse assunto, nós vamos longe. Veio desde a armação do golpe contra Dilma, que foi uma palhaçada, a questão do Centrão, que ela não negociou, não é? E vai por aí a história é longa e triste. Mas entramos, então,
nessa vala sem fim, nessa situação caótica, preocupante, desesperadora, eu diria, onde a fome aumentou, a miséria aumentou e a violência. Muito, muito, muito. Eu costumo dizer o seguinte, a Dilma, interessante, ela foi afastada pelo que os bolsonaristas hoje querem que o Bolsonaro faça. E que ele não teve coragem de fazer, acabou fazendo a composição com o Centrão, acabou colocando a coleira no Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e aí, assim, o Bolsonaro é refém do Centrão, que no momento não é bem assim, não. No momento, quem tem a coleira, quem tem a guia da coleira na mão, é o Bolsonaro em relação ao Arthur Lira. Ao Arthur Lira? Obedece muito ao Planalto. E ele tem uma base de sustentação. Se esse Centrão vai se rebelar, se o Centrão vai, o baixo clero vai gritar, pode ser que a partir do dia 29, a partir do sábado passado, nós tenhamos, sim, um início da dissolução dessa base mais forte do Centrão. Porque tem muito deputado pequeno, muito deputado do baixo clero, que tem medo de mobilização lá na sua base eleitoral. Entendeu? E esse é um momento que o sindicato tem que ficar atento aí na cidade, principalmente, no município, na ponta do município. Por quê? Porque, como servidor público do município e do Estado, que vão ser mais atacados pela reforma administrativa, as pressões aí embaixo é que tendem a funcionar. As pressões aí no eleitorado diretamente, aí em Uberlândia, Araguari, Juiz de Fora, nessas cidades que tem eleitorado, que começa a pressionar e botar os deputados do baixo clero no lugar deles. Eles não vão comprar essa briga. Então, hoje você tem, por exemplo, essa configuração, que tem que ser observada. Exato. Menino, eu gostaria de ficar conversando com você horas, porque, primeiro, que a gente tem uma identidade muito forte de opinião. Segundo, a gente é ligado por uma questão de carinho, de afeto, de lealdade e de muita coragem que você sempre teve, não é isso? Mas o nosso tempo, infelizmente, está se extinguindo. Muita coisa no ar para ser dito. Eu queria falar com você sobre feminicídio, sobre a violência com a questão do isolamento, que gerou também muito transtorno nas famílias, né? Mas nós vamos ter outra oportunidade e, com certeza, pessoalmente, alinhavaremos uma colcha de retalho inteira para, na verdade, nos satisfazer. Uma colcha de retalhos daquelas imensas que só você sabe conduzir, Leda, só você consegue. Regada ao nosso cafezinho habitual. O nosso cafezinho maravilhoso. Leda, eu estou à disposição sempre que você quiser, eu estou aqui pronto para você, pode contar comigo a hora que você quiser, tá certo? Eu já quero agradecer de antemão a sua produção, que é muito atenciosa, muito cuidadosa, isso é muito bom, tá certo? A gente percebe que o grande sucesso, né, de um empreendimento de comunicação depende muito desse pessoal que está por trás, do pessoal que está na condução, ali na sustentação dessa equipe de produção. Então, meu abraço carinhoso para todos eles, todo o pessoal seu que está aí. E, querida, eu volto a repetir, eu tive grandes inspirações para ser quem eu sou hoje. Então, você é parte do que eu me tornei. Você é a dona de grande parte dos tijolinhos do profissional que o Luciano Berejeno é hoje. Tá? E eu só posso te agradecer. Muitíssimo obrigado, mestra. Agradeço eu por tanta colaboração que eu recebi de você e pelo tanto que você me ensinou. Na verdade, antes da gente fechar, o meu livro, que fala de você, está guardado, tá? Luciano, para mim, Berejênio. Muito obrigada, querido, muito obrigada. Muito prazer, uma satisfação enorme, tá? Vai, pai. Eu estarei com você. Um beijo grande a todos e um beijo enorme à nossa região, à nossa cidade, um beijo lindo a Minas Gerais, ao mundo. Te aguardo de braço e coração aberto, tá? Chego logo, chego em breve. Grande beijo. Obrigada, lindo. Então, nós estamos encerrando mais esse papo gostoso
elucidativo e inteligente. E antes de terminar, lembro vocês novamente para se inscreverem aí no Coluna Leda Pinho, para que a gente possa cada vez mais trocar ideia, ouvir críticas, ouvir o que vocês quiserem, principalmente sugestão. Um beijo grande e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.